Boa noite, queridos seguidores de Dulce. Que a paz do Cristo seja convosco. O tema que eu trouxe para nós conversarmos hoje um pouquinho já foi bastante abordado dentro do grupo, mas eu acho de extrema relevância que se fale sobre isso, porque a cada vez que nós lemos o Evangelho ou ouvimos falar sobre o assunto, percebemos algo que possa nos ter escapado em uma outra ocasião. Então, eu acho de extrema relevância que se fale sobre perdão. E aqui no capítulo 10, no item 4, nos diz o seguinte: a misericórdia é o complemento da doçura, porque aquele que não é misericordioso não será também dócil nem pacífico. Ela consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. O ódio e o rancor revelam uma alma sem elevação e sem grandeza. O esquecimento das ofensas é próprio da alma elevada, que está acima do mal que lhe quiseram fazer. Uma é sempre ansiosa, de uma irritabilidade desconfiada e cheia de amargura. A outra é calma, cheia de mansidão e de caridade. Infeliz daquele que diz nunca perdoarei. Este, se não for condenado pelos homens, certamente o será por Deus. Com que direito pedirá o perdão das próprias faltas, se ele próprio não perdoar as dos outros? Quando diz para perdoarmos ao nosso irmão, não 7 vezes, mas 70 vezes 7, Jesus nos ensina que a misericórdia não deve ter limites. Então, a misericórdia não deve ter limites e o perdão não deve ter limites. Muitas das vezes nos acontece de sermos ofendidos por alguém e não ser algo tão grave que nos toque tão profundamente, e rapidamente nós conseguimos superar aquela situação e perdoar. Mas aí passa um tempo e aquele irmão comete o mesmo erro contra nós novamente. E aí a gente pensa, poxa, mas eu já perdoei e o fulano fez de novo. Não, dessa vez não tem perdão. É errado, né, gente? Porque Jesus nos disse não apenas 7, mas 70 vezes 7, ou seja, infinitamente. O perdão não consiste no esquecimento da situação, ou da palavra rude, ou da agressão que nós sofremos. Porque o perdão não quer dizer amnésia. A lembrança da situação que nos magoou, que nos machucou, ela permanece na nossa mente. Mas o perdão se dá quando isto já não nos incomoda mais, quando este fato já não nos perturba mais. E para isso é necessário que se tire o foco dessa situação, que não fique sempre pensando naquilo, o fulano me ofendeu, o fulano me magoou. Não. Com o tempo, essa situação ela vai deixando de ser importante. Cada vez que nos vier o pensamento, a gente pode fazer a prece do perdão, que é linda, é muito bonita e de muita importância, aliás, como todas as preces o são. Também podemos imaginar esse irmão envolto numa luz rosa, que é a luz do amor. E assim nós vamos com o tempo esquecendo aquilo que nos magoou. E aí verdadeiramente nós concedemos o perdão. É muito comum nos sentirmos ofendidos, magoados, né? E querermos ser as vítimas da situação. Mas como espíritas que somos, que seguimos a doutrina de Kardec, nós devemos lembrar de algo muito relevante, que são as nossas encarnações passadas, onde talvez
aquele que nos ofende, tenhamos sido nós os ofensores deste ser. E hoje estamos resgatando, é uma possibilidade, pode acontecer. Pode ser que hoje sejamos a vítima, mas tenhamos sido o carrasco, né? Quem pode dizer? Então, assim, o que eu gosto de fazer quando acontece esse tipo de situação é exercitar a minha empatia, né? Porque se eu quero perdão para mim e eu erro muito e cometo muitas faltas contra os meus irmãos também e quero ser perdoada, quero o perdão deles e quero o perdão divino, claro. Eu quero ser perdoada. Então, eu devo perdoar também. Tanto é que está lá no Pai Nosso, oração que o próprio Cristo nos ensinou, né? Tem essa partezinha lá que fala sobre o perdão. E a cada vez que aquela história nos incomodar, vamos trocar aquele pensamento de mágoa, de dor, de ressentimento, por um pensamento positivo, por uma emanação de amor para aquele irmão que nos magoou, né? Embora não nos seja obrigada, porque às vezes são situações de bastante agressividade, né? Onde nós passamos, então isso também tem que ser levado em consideração. Então, não nos é obrigado, digamos assim, obrigado, nada é obrigado, né? Tudo é livre-arbítrio. Mas, digamos assim, não somos, não temos que conviver mais com aquela pessoa, porque aquela pessoa, ela pode representar ainda um perigo para a nossa integridade física. Aí é uma outra situação, já um pouco mais grave, né? Uma situação de agressão. Mas o que eu acho importante falar, muito importante, é que esse perdão, ele é muito mais fácil, essa situação onde alguém deve perdoar alguém, é muito mais fácil de ser resolvida enquanto nós ainda encarnados aqui neste planetinha, né? Porque depois do desencarne, sabe-se lá, cada um vai para um plano, cada um vai para um lugar, e é mais difícil que se encontre para que esse perdão possa ser dado, para que essa situação possa ser resolvida, né? Às vezes é bem mais difícil, às vezes acaba até gerando, como a gente sabe, um caso de obsessão, né? Acaba acontecendo isso. Então, irmãos, que essa situação, esse perdão, ele se dê enquanto estamos no carreiro aqui na Terra, na caminhada terrena, né? E que lembremos sempre que somos seres imperfeitos, que erramos o tempo todo, que somos espíritos tentando evoluir, né? Que usamos hoje essa roupagem física e que hoje nos sentimos a vítima, né? Hoje nos sentimos os ofendidos, mas que talvez em encarnações passadas tenhamos sido nós os ofensores e que não é uma vez ou duas vezes que nós devemos perdoar. Não apenas 7, mas 70 vezes 7. Assim nos falou o Mestre Jesus. Então, para finalizar, eu gostaria de deixar para vocês a oração do perdão, que eu acho, como já falei, além de muito bonita, muito eficiente no exercício do perdão. E ela diz assim: seja você quem for, dessa vida ou de outra, em que eu magoei você ou você me magoou, em que eu prejudiquei você ou você me prejudicou, por pensamentos, palavras ou atos. Como filhos de Deus, eu o perdoo, você me perdoa e eu me perdoo também. Oro sinceramente por sua felicidade e progresso. Deus, por seu infinito e perfeito amor, perdoa os erros de todos os seus filhos
E da mesma forma, Deus me perdoa e perdoa você também. Deus nos abraça e envolve com seu imenso amor. Muito obrigada, meu Deus. Essa oração é linda e muito poderosa, minha gente. Muito boa para se manter no equilíbrio. Então, que ela fique com vocês e que cada vez que vier essa ruga da insatisfação por ter se sentido ofendido, que pensemos muito sobre isso, que pensemos o quanto nós somos imperfeitos. Sim, estamos aqui neste planetinha em busca de evolução, né? E a evolução, grande parte dela, consiste no ato de perdoar. E às vezes, algo também que me escapou, mas eu não vou deixar passar agora, às vezes nós necessitamos nos perdoar também, sabendo-se que a culpa não nos acrescenta nada. O que já fizemos, já fizemos. Podemos pedir perdão, devemos pedir perdão, mas não conservarmos essa culpa de nossos próprios erros, né? É daqui para frente, aquele ali já foi, já ficou, né? Então vamos tentar não errar novamente, né? Pelo menos não incidir naquele mesmo erro, né, que nós cometemos. E isso aí é muito importante, que a gente também se perdoe. E Deus, em sua infinita bondade, nos perdoará também. Era isso, meus irmãos. Eu espero ter acrescentado algo com relação a esse assunto do perdão. Como eu disse, já tão debatido aqui no grupo, mas sempre muito importante, porque o perdão também e aliás, é grande fonte de caridade. Então, que a gente perdoe não apenas 7, mas 70 vezes 7. Fiquem com Deus, na proteção de Irmã Dulce.